agora eu quero ajudar o Brasil inteiro com muita dica de arte e artesanato com Soraya Leite, Pintura Country. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, Tati. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E hoje tem um quadro lindo de galinha. Isso. Pintura Country, né? Aqui algo mais rústico. E eu quero aprender todas as etapas. Todas. Facinho de fazer, super Soraya? fácil de fazer. Fica lindo, né? Fica. O resultado. Primeira etapa e primeiro passo a passo. Então, eu tô fazendo nessa plaquinha menor para facilitar. Legal. Aqui é um pra quadrinho visualizar. também, né? Isso, é um quadrinho de MDF, normal. Certo. Tá? Então, a primeira etapa, eu passei um fundo. Você pode passar direto a cor, tá? Pode passar uma demão, lixar e mais uma demão. Pode ser PVA ou acrílica fosca. Tá. Tinta PVA ou tinta acrílica, ou acrílica fosca. Eu costumo usar mais acrílica fosca. Certo. Tá? Mas Fica a critério. Fica a critério. Bom, então eu usei essa cor aqui, que é um amarelo mais esverdeadinho, assim, mais rústico, tá? Certo. Mas pode ser um amarelo clarinho também, aí vai do gosto. E lembrando, são duas demãos. Duas demãos ou três, lixa, tá lisinho, assim. Certo. Tá? Aí aqui eu já deixei marcada, não sei se vai dar pra ver, com aquelas linhas, tá vendo? Que são as ripinhas da madeira. Tá. Aí é só dividir no meio e depois dividir de novo, é só... Não precisa também nem estar muito certinho, muito medido. Você não, fez tá? com lápis mesmo? Isso, com lápis. Dividiu. Isso, divididinho, tranquilo. Bom, primeira etapa, então isso daqui eu vou fazer uma imitação de madeira, toda feita à mão, tá? Então são várias etapas para concretizar, para chegar a imitação da madeira. Para chegar à imitação. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma trincha, que é um pincel assim, ele é rústico, ele não, as cerdas dele são mais duras. Ele é ótimo para esse tipo de trabalho, que eu quero que marque mesmo minha pintura, que fique uma... Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou carregar ele com água. Eu vou colocar aqui numa tinta, que é um marrom clarinho, quer dizer, desculpa, um marrom escuro. Tá? É só um pouquinho. Processo. Olha, bem aguado mesmo. Tá uma aguinha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha plaquinha, aí eu vou dar pinceladas assim, bem de leve. Vou pedir pro Marcelo também filmar os detalhes. E aqui a gente fez a nossa mesa destro, e aí o canhoto sofre aqui, né? Mas não tem problema, Soraya, a gente vai se adaptar aqui, pode continuar o trabalho. Serginho, hoje não vai ser você que vai levar os detalhes, não, Serginho, hoje vai ser o nosso Marcelinho. Ó, tá vendo? Vai ficar, é um aguadinho e é pra ficar marcado mesmo. Tá. Então, essa primeira etapa já dá um formato de rústico, tá vendo? É só com um pincel. A tinta bem aguada. Bem aguadinho. Lembrando que pode ser tinta PVA ou tinta acrílica. Isso, só que se fizer acrílica, tem que fazer tudo acrílico. Certo. Tá? Não posso misturar. Não, porque elas não... Até tinta marrom mistura, mas é escura mais e água. Isso, bem diluidinha e água. Por enquanto tá simples. Tá então aqui ele já vai estar seco, que já é essa etapa. Legal. Ó, ele vai ficar só marcadinho. Quando seca, ele clareia bem. Então ele vai ficar só uns risquinhos, tá? Segunda etapa é um pincel chamado Reiki. Ele é um pincel que parece gasto. Não sei se dá pra... Parece que tá cortado com tesoura, estragado, né, ó. Tá vendo? Ele chama-se Reiki. Isso. Esse pincel, ele é ótimo para fazer cabelo, fazer pelinho de urso. Então, a gente faz também o veio da madeira com ele. Tá. Então, ele é a mesma coisa. Eu vou carregar ele com água. Para usar ele, tem sempre que estar bem carregado com água. Eu vou carregar na tinta marrom, a mesma que eu usei aqui. Ó, carreguei. Eu vou vir aqui na bandejinha e vou abrir ele, ó. O intuito é abrir mesmo as cerdas dele. Tem que ficar como se fosse um leque. Tá. Ó, bem abertinho. Bom, aí o movimento eu vou fazer no mesmo sentido que eu fiz a outra pincelada, tá? Sempre no mesmo sentido, para ficar os risquinhos mesmo. Então, com a mão bem leve, eu não posso apertar esse pincel. Certo. Porque ele vai fazer vários riscos ao mesmo tempo. Se eu apertar, vai pintar e não vai fazer o efeito que eu quero. Então, ó, com a mão bem leve, ó, faz uns risquinhos, ó. De maneira aleatória. Isso, bem aleatória. Pode ondular um pouquinho a mão, mas não é pra fazer ondas. Fica a mão bem solta, ó. E aqui com o pincel em pé. Ele em pé. Porque você já forçou ele pra tirar o excesso ali na nossa bandejinha. Porque, olha, eu vou mostrar aqui. Se eu apertar, ó, eu pinto de uma vez só.
Então, fica aquelas linhas. Ele tem que ficar assim, ó, só os risquinhos, olha a diferença. Perfeito. Entendeu? Bom, então é a segunda etapa. Aqui eu vou precisar dar uma secada, mas é bem rápido. Dá pra acelerar. Quando a gente acelera, a gente curte o som. E não faz muito barulho. Rapidíssimo. Quentinho, né? Não deu nem pra sair dançando na sala, Soraya, não deu. Bom, agora eu tenho que seguir bem onde eu fiz as listras com o lápis, tá? Isso aqui é importante. Então agora, a outra etapa, eu posso usar um pincel, vamos usar um pincel chatinho pra isso. Pincel chato, normal, comum, tá? Então eu vou também carregar ele na água, tirar um pouquinho do excesso e vou colocar naquela minha tinta marrom. Você viu que eu usei a mesma cor pra tudo, né? Eu tô achando ótimo. Tá economizando no material, fica um trabalho lindo. Né? Olha, isso aqui é importante. Então, eu tenho que... Ó, aqui dá pra ver bem. Em alguns lugares eu faço os veios em cima ou embaixo. A maioria eu fiz em cima ou embaixo. Alguns eu faço no meio, igual nesse quadrinho aqui. Olha, eu fiz um no meio. Tá vendo aqui? Eu fiz um em cima. Sempre seguindo as listras que eu fiz, as ripas. Ou tudo no horizontal ou tudo na vertical. Isso, pra sempre dar seguindo, Então, esse efeito de imitação de madeira. De madeira. Então, aqui o que eu vou fazer? Vamos fazer, por exemplo, um aqui no cantinho. Eu vou passar, dar uma pincelada aqui. Aí, com o dedo, eu vou puxando, ó. Tá vendo, ó? Legal. É com o dedo, é super simples. Então, de novo, olha, eu carrego com água o pincel, tiro um pouquinho do excesso. Vou fazer uma de cima pra baixo agora, ó. Olha, dá uma puxadinha, eu coloco aqui. E vai com o dedo. E vou com o dedo, ó. Puxando até fazer o veio. Legal, né? Simples. Dá pra chamar a criançada pra fazer junto, dá, né? Eu sempre intercalo, um em cima ou embaixo, eu também posso colocar um só no meio. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um no meio. Aí eu jogo um pouquinho de tinta aqui. Aí eu vou pra cima e vou pra baixo. Se ficar clarinho, igual esse aqui ficou pouco, coloco mais. Lembrando que a tinta marrom também está misturada ali um pouquinho com a água, porque você carregou o pincel com a água. Com a água, isso, ó. Eu vou fazer mais um. E aqui já tá o efeito, olha. Deixando secar mais um pouquinho. Próxima etapa. Próxima etapa. Agora eu vou pegar um pincel liner, que é esse bem fininho, Tá vendo? Quase não dá pra... Olha lá. Aí, deu. Isso, é esse pincel liner. Legal. Tá? Pode ser o longo é melhor porque ele carrega mais tinta e mais água. Então, o que eu tô fazendo? Eu só tô dando sempre diluído, tá? Põe o pincel na água e depois na tinta. Dilui. Aqui eu vou fazer uns risquinhos aleatórios, ó. Posso fazer uns contornos, mas não é um contorno muito certinho. Como se eu fosse contornar aqueles veinhos, mas pode ir pra fora. O próprio contorno, né? Na madeira não é nada certo, isso, né? Isso, não é nada certo. Então é assim, ó, todo... Vê com a mão bem solta. Aqui dentro também eu posso fazer como se fosse o veinho. Legal. Mão bem solta. A gente continua fazendo mais alguns riscos. Técnica hoje, pintura country, imitação de madeira, um lindo quadro. Tema galinha. Eu vou pro intervalo rapidinho, mas você não sai daí, porque a gente volta já finalizando esse trabalho. Enquanto isso, fica também aí observando essas lindas peças da Soraya Leite que sirva de inspiração. Mulher.com vai pro intervalo, mas a gente volta já já. De volta ao programa Mulher.com, dica de pintura country, hoje no Cantinho da Arte do Artesanato do Mulher.com com Soraya Leite. Nossa imitação de madeira já está quase pronta. E antes da gente passar para nossa galinha, eu vou pedir sua licença. Os diretores querem me matar nessa hora, porque eu quebro o protocolo, que eu saio andando aqui pelo estúdio. Vem cá comigo, gente. O Serginho, durante o intervalo, falou assim, Tati, olha lá. Olha a imitação, quase que você tira aqui 10.
Fizeram e o tom mais clarinho, minha amiga, olha lá, parecendo com o cenário do Mulher.com. Muito legal, parabéns, viu, Soraya? Obrigada. Serginho já estava ali atento, né, Serginho? Ele pode mostrar uma Se o tom do marrom fosse um pouquinho mais claro, nossa certinho. madeira já está praticamente aí. Já está pronto. E agora pra gente fazer nossa galinha. Isso, tem mais uma coisa ainda pra fazer. Antes da galinha? Pode ser feito antes ou depois, vai de cada um. Eu prefiro fazer depois, que aí já fica pronto. Legal. Que são os sombreados, são que separa as ripas. Ah, legal. Tá, que é vamos o mais deixar importante. por último, então, também? Vamos deixar. Então agora porque aqui, ó, a galinha, eu já deixei ela preparada. Eu só coloquei as cores, então preto, vermelho, o amarelinho. Tá? São só essas 3 cores. Legal. Você pode fazer a galinha que você quiser na sua casa. Até na internet hoje tem muitos moldes riscos, né? Bastante. Você encontra com facilidade. Isso. Mas agora umas dicas pra nossa galinha ficar mais engraçadinha. Lógico. Então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou fazer as bolinhas nela. Vou dar uma diluidinha porque já secou a tinta aqui. Essa é aquela galinha da Angola, gente? É, não é? É. Então, por ela ser de Angola, a gente vai fazer as bolinhas dela, né? Então a gente pode pegar a parte de trás de um pincel e ir batendo as bolinhas, ó. É que a tinta eu costumo brincar aqui, o bumbum do pincel. Eu vou dar uma diluidinha. Quem não tiver aquele pinta bolinhas? Pinta bolinhas, pode usar. Usa a ponta do pincel. Porque às vezes a gente não tem, né? Hoje eu esqueci de trazer ele. Tanta coisa que a gente traz e acabei esquecendo. Mas é legal que já dá dica, né, pessoal de casa? Ó. É que a tinta tá seca. Eu sempre falo pra fazer com a tinta diluída. Porque pra ela não ficar com textura, tá? Ela não pode ficar com aquela textura de bolinha quando seca. Então, é só ir batendo as bolinhas. Eu coloco uma maiorzinha aqui, como se fosse o olhinho. Aí ela fica legal. Vou fazer só mais algumas pra agilizar aqui. Tá, ó. Fazer mais... Perfeito. Tá? Bom, depois, o que eu fiz? Com aquele mesmo pincel liner fininho, eu vou dar uma diluidinha na tinta, tiro o excesso aqui, e aqui eu faço um listadinho, ó. Dá uma graça nela. Aqui também, aqui eu tô com medo de borrar. Eu faço como se fosse uma costurinha, ó. Que são os pespontinhos. E dá um charme especial também, né? Isso. Eu faço nela em volta todinha, ó. Tá? Perfeito. Depois disso que vem o sombreado, que eu falei, que é o que vai realçar. Eu tenho que sombrear tanto em volta da galinha, todinha por fora. Legal. E sombrear as ripinhas da madeira. Você prepara para fazer o sombreado, Marcelo, mostra pro pessoal de casa então, gente, olha lá. Todas as bolinhas, você pode usar pinta-bolinhas ou aí a outra pontinha do seu pincel. Esse risquinho bem suave, branquinho. Você vê, ela é super simples, mas já deu uma graça, só de colocar as bolinhas, viu? Lembrando que a gente está fazendo num quadrinho menor de MDF, você pode fazer aí no da sua preferência. Aqui no caso, essa borda, a moldura, você fez um tom mais escuro, né, de marrom. Isso. Ficou bastante legal. Uma demão só, secou, aí eu lixei, eu desgastei ela com a lixa, que é onde dá esse efeito mais rústico, né? Perfeito. Agora a dica para o sombreado. Então, sombreado. Sempre que a gente pode fazer antes ou depois da galinha, da pintura da galinha, né? Isso. Eu posso fazer aqui ou eu já posso fazer só as ripinhas onde tá sobrando. O que você vamos preferir. Fazer ali, então. É que aqui vai ficar mais fácil de visualizar, mas não, vamos fazer ali. Porque daí a pessoa consegue... consegue visualizar melhor, né? Legal. Então, o que eu faço? Carrego meu pincel chanfrado, que é aquele que parece a pontinha é maior, a outra é menor, né? Então, eu carrego ele com água, tiro ele na bordinha aqui, a água. É pra tirar o excesso, não é pra secar ele, tá? Aí eu vou carregar com aquela tinta marrom escura, a mesma que eu usei até agora. Aí eu venho aqui, ó, e faço um vai e vem, tá? Isso tudo sem sujar meu pincel inteiro, vai ficar com tinta só a ponta dele. Então, eu venho aqui, eu coloco aqui aquelas listras que eu fiz e vou, ó, fazer um movimento de vai e vem, ó, separando elas. Eu vou fazer todos os lados. Você consegue mostrar o quadro inteiro, Marcelo? A gente vê o...
maneira como ela leva o pincel, aí... Só. Lembrando que você está usando como referência aquelas listras feitas com lápis no comecinho da nossa etapa. Ó. Perfeito. Olha como ele vai dando a forma. Ele vai dando a forma certinha das ripinhas. Aqui no nosso caso foram feitas 3 listras, né? Com lápis, dividindo. Mas conforme o tamanho do seu quadro, você faz mais ou menos. Olha lá. Olha, fica lindo, Fica, né? Aí eu fiz um lado, eu faço com marrom. Eu vou virar e ao contrário eu vou fazer com um tom de branco ou palha, que é como se fosse a sombra e a luz do outro lado. Então a mesma coisa, coloca a tinta só na pontinha, eu tiro o excesso e aí desse lado, ó, é uma sombra encostada na outra, de um lado uma e a outra é a luz. Olha como ele já vai dando a vida. Se sujar o marrom, que às vezes acontece, refaz ele. E se ela não desliza é porque tá faltando água, tá? Legal. Sombreado. E aí a gente tem a peça pronta também. Isso. Aqui, ó, Serginho. Que você pode fazer com a galinha ou antes de pintar a galinha. Isso. E depois, em volta dela, também fiz o mesmo sombreado, tá? Todinho. Com o marrom, né? Isso, é onde realçou ela. Então, eu fiz em volta das patinhas. Perfeito. Outra dica muito interessante, essa ideia da pintura country, né? Esse retoma aí algo mais rústico. Ela colocou aqui um arame, né? Isso, é arame de construção. Aqui você enrola numa caneta, em alguma coisa? Você pega ele e enrola na ponta de um pincel ou numa caneta. E aí coloca... Coloquei. Isso daqui é aquela juta. Eu tiro, desfio ela e faço o lacinho. Dá um charme todo especial, né, gente, pro quadrinho? E exatamente esse quadrinho, pronto, lindo do jeito que está, que eu vou levar lá para a mesa de prêmios para sortear agora. Soraya, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Nós vamos colocar todos os contatos da Soraya Leite no vídeo. Se você quiser ligar, mandar e-mail, esclarecer dúvidas. Pode mandar. Trocar figurinha. Isso, pode quem entrar quiser em contato. o risco também pode entrar em contato. Ah, legal, o risco da galinha, quem gostou. Então fica aí a dica. Tem telefone, tem e-mail, é só entrar em contato que a Soraya aí esclarece suas dúvidas. Obrigada mais uma vez.